Confirmada a queda de Jango, a expectativa era de que a normalidade democrática fosse restaurada o mais rapidamente possível. Nós achávamos que poderia ser uma intervenção cirúrgica de remoção do presidente da República, que considerávamos inepto, e de colocação de um governo tampão até a convocação das eleições no ano seguinte. Para nós, por exemplo, inicialmente eram 48 ou 72 dias. Passou-se a acreditar que os militares iam depor o Jango, devolver o poder aos políticos e não estava preparado, um governo militar. O pessoal do PSD, o Partido Social Democrático, que era o partido do Juscelino, do Tancredo, do Amaral Peixoto, do Ulisses Guimarães, que não tinha o peso na época que veio a ter depois, mas era um integrante importante desse partido. Eles já estavam com a perspectiva de que o Jango sairia, né, e que seriam mantidas as eleições do ano seguinte, nas quais o Juscelino ganharia. Ali tinha anos de ressentimento, não é isso? Anos de indignação represada, anos de ambições frustradas, etc., militares e civis, e que esse golpe duraria 21 anos. Os 3 ministros militares nomeados pelo presidente da Câmara no exercício da presidência da República lançaram um ato institucional. E aí é que nasceu a Revolução. Quer dizer, a Revolução nasceu no papel, nasceu num ato institucional feito no papel, que não era o número 1, era o único ato institucional. E aí eles criavam a Revolução, anunciavam a cassação de mandatos pelo prazo de 60 dias, a demissão de funcionários pelo prazo de 120 dias, e anunciavam que cassavam o mandato e anunciavam que seria escolhido um novo presidente da República. Foi disputa ali para escolher quem era, mas prevaleceu a indicação do Castelo. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O general Castelo Branco, que foi uma sorte, foi um homem ponderado na presidência da República, que graças a ele não houve espetáculos sanguinolentos como se esperava que fosse possível. Houve apenas algumas torturas no Nordeste e o presidente Castelo mandou o general Geisel ir para lá para acabar com isso e acabou. O Castelo entrou com muita preocupação de não ser um golpista. O Castelo era um udenista, ele era todo da democracia, entendeu? Então ele estava preocupado com isso. O procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Um dos discursos da ditadura era o do Castelo Branco, às vezes, que dizia que o governo veio para depurar o Estado e depois se institucionalizar, que depois o Geisel vai retomar. Agora, sempre se caía na ideia de que é necessário uma limpeza maior, parece os Estados Unidos no Iraque, quer dizer, ficam adiando a institucionalização, porque na verdade é um aceno ideológico. Porque na prática, o tipo de militarização que eles fizeram era incompatível com a democracia. O Castelo, ele era um lacerdista, ele era um udenista, ele, sem dúvida alguma, então ele assume com a convicção de que aquela coisa que eles tinham sonhado, de assumir e passar, fazer eleições e afastar o Brasil do perigo da desordem e, em seguida, retomar o processo democrático. E o Castelo tem um mérito, que se dependesse dele, Castelo, a Revolução terminava com ele. O sucessor dele seria um civil, Pedro Aleixo, e não se falava mais em luta militar, quer dizer, em golpe militar, em 5 generais. No dia 9 de abril, o país tem um sinal claro de que o movimento de deposição do governo Jango estava tomando outros rumos. Do outro lado estava a área militar comandada pelo general Costa e Silva, que tinha uma outra visão, a visão da entrada no processo
militar, o domínio da máquina política pelo militar, o banimento da classe política, uma intervenção muito mais profunda. Então, nós devemos ao presidente Castelo Branco, naquele momento, com a sua linha, que ele era um daqueles militares civilistas, que não tenha o processo degringolado para uma quartelada. Se você se prender a uma definição de sociologia política, foi um golpe de Estado. Porque ninguém pode negar isso, porque é um golpe de Estado, uma vez que se depôs um presidente que tinha sido eleito. Não tem dúvida nenhuma. Golpe, nós nos consideramos, viu, contrários. Eu prefiro pegar uma palavra de um comunista que eu respeito muito, um marxista que eu respeito, que é Jacob Gorenda. No livro dele, de Combate nas Trevas, um capítulo ele diz o golpe preventivo. Agora, se é preventivo, você já tem as respostas. Ou ele tem o nome de revolução ou contra-revolução. Porque ele foi uma iniciativa preventiva. Contra-golpe de quem? Eu sei, dos militares contra o presidente. Se é contra-golpe, pressupõe-se que o presidente estava em condições de dar golpe. O presidente caiu sem desferir um tiro. Um tiro. Não houve um general dos 42 que ele havia nomeado que saíram à rua com seus batalhões para defendê-lo. Logo, ele não devia estar tramando com os militares. Foi uma revolução, mas com base popular. O povo queria 64. Senão o exército não faria. Senão os políticos não aceitavam. Golpe. Puro golpe. Não, a revolução vinha embutida pelas ideias da Escola Superior de Guerra, do Golbery. Mas isso só se desenvolveu a partir daí, não antes. Não antes. O povo não tinha ideia de revolução social. E essa fantasia que foi muito divulgada, né, ela não se consolidou nem na impressão dos historiadores, nem mesmo dos analistas políticos. As forças que deram o golpe, sim, estavam fazendo agressões armadas. Um ano antes até, porque no Congresso que eu fui eleito, teve também metralhamento, soltavam bombas, não morreu ninguém. Os golpistas nunca desistiram, eu estou convencido disso até hoje. 64 era realmente alguma coisa das forças mais conservadoras, mais esclerosadas, delas não suportarem a ideia de um país que tivesse o caminho de reformas profundas. A indicação do Marechal Castelo Branco para presidente da República não é suficiente para pacificar as divergências internas do próprio movimento militar. Nós só tivemos um momento de coesão. Foi o momento de 31 de março. Os objetivos do movimento 64 não foram continuados, na minha opinião, se desvirtuaram, porque aí passou a haver o jogo político. Houve uma série de divergências no campo político que levaram o governo a ter que editar outros atos institucionais e, com isso, a revolução foi se prolongando contra a vontade dos seus líderes. Muitos políticos que hoje criticam o movimento, na época apoiavam, porque nós tínhamos alguns generais comandando, mas tínhamos os políticos todos exercendo o poder dentro do Congresso. 64 não solidificou, dividiu. E você vai verificar desde logo um grupo chamado Castelista, o outro grupo chamado Costa Silva, o Médici, aparece o Golbery dividindo isso. Então não houve. E aí foi triste porque começou uma luta pelo poder. O golpe não é um ato, é um processo. Que começa e você vai indo. E os que iniciam, em geral, perdem, não são os que se mantêm. Veja a Revolução Francesa. A politização das Forças Armadas só existe quando ela é chamada. Cometeu muitos erros, mas também cometeu muitos acertos. E se a gente olhar os militares que assumiram, foram pessoas que tinham um currículo militar muito bom, mas falavam como militar. E houve abuso. Eu perguntei ao presidente Carter no carro, sozinho, quando ele estava só com a esposa no carro, e eu estava com ele. Nós estávamos passando pelo Rio. Eu perguntei para ele, a tortura
E todos esses modos de operar da Revolução, eles vieram da América do Norte, foram aprendidos pela América do Norte, e ele perguntou para a esposa, o que eu vou responder para o cardeal nesse momento? E a esposa disse, diga para ele que pode ser. O resultado do embate dessas forças são 21 anos de regime autoritário. Eu tenho a impressão que nós fizemos um grande papel. Você repara que os 5 generais nossos que foram presidentes, aponte um deles que tenha sido ladrão. Houve corrupção, principalmente na parte de obras, em seu tempo. Houve corrupção, só que, com a imprensa calada, essa corrupção ficava intramuros. Muitos deles se corromperam, se enriqueceram, se aliaram com setores corruptos da sociedade e tal, quer dizer, por aí não foi. A defesa da democracia que eles diziam que era o principal papel deles naquele golpe também não foi. Eles, na verdade, acabaram com a democracia brasileira. 40 anos depois, o balanço da ruptura democrática de 1964 ainda divide opiniões. Aí nós vamos encontrar durante todo o tempo do período da Revolução de 64 essa luta interna entre os militares e realmente aqueles que queriam, quer dizer, que o processo se normalizasse, que voltasse o país à normalidade democrática. E isso marca todo o processo dos 20 anos da Revolução, até que as ideias do Castelo, que eram aquelas de retomada, elas vão renascer com o general Geisel. Quer dizer, o general Geisel, então, ele que era do tempo do Castelo, chefe do gabinete militar do Castelo, ele então vem e faz o que ele chamou abertura lenta, gradual e segura. A minha geração aprendeu que esse negócio de democracia é preciso realmente estar atento a cada hora contra a eventualidade do retrocesso. Eles aprenderam que eles não são capazes de dirigir o país, né? E chegamos a fazer esse país um país que entrou nos níveis de referências mundiais. Politicamente não fomos capazes de fazer a mesma coisa. Ao produzir uma política de arrocho salarial brutal, baixou o perfil do mercado de consumo popular. A própria estrutura produtiva passou a se reciclar mais rapidamente para exportação, consumo de luxo. Segundo questão grave, deteriorou os serviços públicos. Há um campo que nós, vamos dizer assim, reconhecemos que não podemos avançar mais. E que ainda é hoje um problema para o Brasil, que é o campo da educação. Sem esses 2 pilares, a educação e a saúde, você não pode construir um país que se quer, viu, sólido e soberano. Eu acho que ela não foi prejudicial, ela salvou o país em um determinado momento. Como tudo na vida, ela não pode se perpetuar e tinha que mudar, como mudou. Era necessário, historicamente, um golpe para botar o Brasil nos eixos, para parar a inflação, para botar a economia para crescer de novo? Claro que não. Evitar a formação de uma república sindicalista foi muito importante. Baniu toda uma geração da vida brasileira. A minha geração, que é de 1964, ficou 18 anos banida da vida brasileira. Isso é uma pena muito grave, nem o nazismo teve penas iguais. Regredimos 50 anos, é isso, eu sempre calculo 50 anos, naquela madrugada fatídica do 1º de abril, o dia da mentira. Para nós, jornalistas políticos, para a democracia, para liberdades, para a imprensa talvez seja exagero, foi muito pior do que o Estado Novo. Porque o regime militar tratou sempre o Congresso, os políticos e os partidos, com o maior desprezo. A mágoa, o sentimento de vingança, ele é como um tumor. Tem que exorcizar. Tem que, se for necessário, até operar e tirar fora. Tanto que isso que me fez compreender a anistia. A anistia tira uma espécie de tumor de dentro da gente.
Hoje é impossível que se possa reconstituir, não há como, porque os fatos políticos eles vivem do instante, do momento, das paixões daquele com que se processam os acontecimentos. É claro que a experiência do passado ilumina um pouco o presente agora. Não impede que você cometa erros de novo, às vezes até os mesmos, né? As instituições têm resistido a isso. E eu não vejo no horizonte próximo ameaças consistentes ao andamento deste processo democrático. Nós devemos olhar 64 e dizer que nunca mais se repita isto. Que nunca mais se repita. Sem dúvida alguma, o herdeiro político dessa luta é todo aquele cidadão brasileiro que acredita na liberdade e na democracia como sistema de governo, sem nenhum tipo de opressão, e que a manifestação pessoal do indivíduo possa ser, sem dúvida alguma, proclamada a qualquer hora na liberdade de pensamento.